Jota. Boa tarde a todos. Vamos dar início à sessão da primeira turma ordinária da 4ª Câmara da primeira sessão de julgamento do CARF, período da tarde, dia 12 de agosto de 2020. Estão presentes os conselheiros Cláudio Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciano Yoshihara Arcani Zanin, Nelson Quicho, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz Augusto Souza Gonçalves. Presente também o conselheiro Marcelo José de Macedo, que substituirá a conselheira Letícia Domingues Costa Braga no julgamento dos itens 88 e 89, em virtude do impedimento declarado pela respectiva conselheira. Ok? Então nós vamos direto ao item 88, aos itens 88 e 89. Conselheiro Nelson, por gentileza. Pois não, presidente. Contribuinte Magnete Marelli Sistemas Automotivos. Isso mesmo. Com a palavra o relator. Trata-se de processo de compensação tributária. No caso aqui, recurso voluntário apresentado em face do acórdão da terceira turma da DRJ Belo Horizonte, que ao julgar manifestação de inconformidade improcedente, indeferiu o crédito pleiteado e não homologou a compensação objeto dos autos. Quanto aos fatos, em 29 de abril de 2009, a contribuinte, mediante programa gerador da DECOMP, transmitiu pela internet declaração de compensação ao informar débito de contribuições CSL, COFINS e PIS, código de receita 5952, R$ 4.199,11. A questão é o crédito. Então tenho aqui eu transcrevi a parte da ficha aí da DECOMP, do débito que está sendo compensado. O crédito foi utilizado o imposto de renda retido na fonte, IR-fonte, valor 4.157,53, valor original, oriundo de pagamento de IR-fonte, valor R$ 40.330,36 Código de Receita 0422, royalties e pagamentos de assistência técnica. Isso é uma operação com o exterior, retenção na fonte. DARF de 5/3/2009. O crédito pleiteado, então, teria essa origem e seria um recolhimento total, indevido. O contribuinte alega que o recolhimento foi indevido, que essa operação não seria objeto de tributação em face da natureza jurídica da operação, mas isso a gente vai verificar isso mais adiante, Então aqui eu transcrevi a ficha da DECOMP, onde ele alega que teria 40 mil na data da transmissão e utilizado 4 mil e ainda sobraria um saldo de 36 mil. A DRF Contagem, conforme o despacho decisório de 4/10/2011, indeferiu o crédito pleiteado pela inexistência de pagamento indevido. Ela entende que a natureza jurídica do pagamento, conforme informado no DARF, incide sim IR-fonte. Então eu transcrevi aqui a parte do despacho decisório, a fundamentação. Então, ciente desse despacho decisório, em 20/10/2011, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade e fez aduziu alguns argumentos, que foi o seguinte: a contribuinte, primeiro, ela está pleiteando esses 40 mil, que seria pagamento indevido, num PER.
que não é objeto deste processo, mas é de um outro processo que também está no CARF, mas ainda não tem sorteio, ainda não tem relator designado. Que ao processar, ele alega que ao processar eletronicamente a DECOMP, aqui objeto dos autos, sem qualquer diligência fiscal, expediu o despacho decisório combatido, no caso a DRF Contagem. Quem também foi intimado do despacho decisório, esse processo 2011, hífen 11, que trata do PER, né? Dos 40 mil reais, e que está usando 4 mil aqui, né? Que o despacho decisório exarado merece reforma, uma vez que a requerente já faz jus ao crédito pleiteado, haja vista o recolhimento indevido do IR-fonte sobre compra de bens no exterior. Que a recorrente é pessoa jurídica que se dedica à fabricação, comércio, importação e exportação, representação e distribuição de peças e acessórios automotivos, que em setembro de 2008 emitiu pedido de compra para a aquisição de 2 ferramentais da empresa Delphi Packard Electric System, situada na China, para a produção de conector. Que tais ferramentais não ingressaram fisicamente no Brasil, no país, mas foram cedidos à empresa chinesa Delphi Packard Electric System em comodato, para que esta produzisse em seu estabelecimento os conectores 7GF e posteriormente os vendesse à recorrente. Aqui a impressão que se tem é que a empresa adquiriu modelos de ferramentais que seriam utilizados de acordo com o pedido específico para consumo, para a importação daqueles produtos, né? Então aqui a questão ela mandou fabricar isso, ela pagou por esse serviço junto com essa mercadoria, ou ela comprou só a mercadoria? Né? Então temos que analisar isso, se foi um pagamento pelo serviço para produzir esses módulos, esses modelos, ou se ela comprou simplesmente esse modelo, né? Informa que o contrato de comodato foi firmado em 23 de nove de 2008. E quando da realização da compra, a empresa chinesa emitiu um invoice estabelecendo os preços e a forma de pagamento dos bens adquiridos. Menciona a anexação de documentos. Cita a invoice e o pedido de compra para afirmar que dos ferramentais foram adquiridos pelo valor de 75 mil euros e outro por 175 mil euros. Mas o que está sendo objeto aqui dos autos é o primeiro só, esse de 75 mil euros, que foi pago 40 mil reais de IR-fonte nessa importação. Uma importação que fisicamente não entrou, a mercadoria, o serviço, não entrou no país, não ingressou no país. Em março de 2009, ao remeter a quantia de 75 mil euros à China para pagamento do ferramental adquirido, efetuou o recolhimento do imposto-fonte, supostamente incidente sobre esta operação de compra de bem do exterior, no Código 422, Imposto de Renda na Fonte, Royalties e Assistência Técnica no valor de R$ 40.330,06. E a seguir faz algumas considerações ainda. Todavia, acrescenta que o recolhimento referido do tributo foi realizado indevidamente pela recorrente, porquanto não incide o imposto-fonte
sobre remessa de numerário ao exterior decorrente da aquisição de ferramental, com permanência no exterior. Invoca o artigo 43 do CTN, 682 do RIR, 99, e a solução de consulta 208 de junho de 2004. Por fim, requer o provimento lá da decisão da DRJ, né? Mas a DRJ, analisando essa manifestação de inconformidade, rechaçou todos os argumentos e manteve o lançamento. Manteve o lançamento porque, quando foi feito o contrato de câmbio, uma norma do Banco Central, a operação ela foi registrada com a natureza de contrato de câmbio contratado, transferência de divisas para o exterior, revela a classificação, natureza da operação, código 45687, serviços contratados no exterior e não contratação de mercadoria. Né? Circular do Bacen, 3280, de 9 de 3 de 2005, conforme acórdão a seguir, que eu transcrevo aqui a ementa, né? Pois bem, então, com base nessa natureza da operação registrada no Banco Central, a DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade e também rechaçou a aplicação da solução de consulta 208, porque ela trata da compra de módulos, modelos de ferramentais, mas aqui seria além da compra, o pagamento dos serviços, porque as peças, quando elas passam a ser modelo, em relação a um pedido específico para produzir essa peça, ela custa um preço muito grande, porque ela poderá ser utilizada por 10 anos como modelo para produzir peças, né? Na importação. No recurso voluntário, a contribuinte ela reproduz todos esses argumentos já deduzidos na instância COP. Por isso, presidente, esse é o relatório. Passamos ao voto, conselheiro Nelson. Não tem sustentação? Não tem sustentação. O recurso o voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos. Conheço o recurso. Conforme relatado, trata-se de processo de compensação tributária. Eu passo a enfrentar as matérias que foram aduzidas. Então, identificados os pontos controvertidos, passo a enfrentá-los. Claro que a contribuinte ainda suscitou uma conexão processual com o processo lá do PER, né? Então eu passo a tratar especificamente dessa conexão processual. Pedido de julgamento conjunto e sobrestamento do processo. Eu estou dizendo aqui que há ausência de prejudicialidade para julgar este processo. A contribuinte transmitiu o pedido de restituição, PER, quanto ao alegado pagamento indevido de R$ 40.330,06. Pagamento lá para o DARF de 3 de março de 2009. Código de Receita 0422, royalties e pagamentos de assistência técnica. Nos autos do processo conexo 2011, hífen 11, né? E do referido valor lá reclamado.
utilizou o IR-fonte de R$ 4.157,53 na Decomp objeto dos autos, para compensação com o débito confessado na Decomp, né? No caso, ambos os processos estão na mesma instância ordinária do CARF, para julgamento do respectivo recurso voluntário. Porém, este processo, este aqui, está em sessão de julgamento hoje. E aquele sequer foi distribuído. Ou seja, aquele ainda não foi objeto de sorteio. Logo, não tem relatoria naquele processo. Ambos os processos tratam dos mesmos fatos, quanto à origem do crédito demandado. Embora exista, no caso, conexão de processos, aquele não é prejudicial deste, pois este está sendo julgado por primeiro, né? Então, o que está decidido aqui é, na sequência, no outro processo, se levará em consideração a decisão aqui, né? Para que não haja contradição, para que não haja decisões contraditórias, né? Assim, diversamente do alegado pela contribuinte, o presente processo será prejudicial daquele, e não o contrário, né? Este não é prejudicial daquele, mas este é em relação àquele, porque este veio por primeiro a julgamento. Então, inexistência de prejudicialidade para julgamento da lida do presente processo. Portanto, os processos que estão na mesma instância, se um deles ainda não foi distribuído para a turma ordinária, porém, podem ser julgados, cada qual ao seu tempo, não implicando vício algum de nulidade, desde que aplicada a decisão final deste processo ao processo dependente, que é aquele, para evitar decisões díspares ou contraditórias. Né? Nesse sentido, também transcrevo aqui o precedente, que peço venha para não ler. Destarte não configurada a prejudicialidade, a existência de outro processo conexo em relação ali deste processo. Tudo exposto, voto para rejeitar o pedido de sobrestamento do presente processo pela ausência de prejudicialidade. O próximo tópico do meu voto é pagamento indevido de IR-fonte, liquidez certeza, falta de comprovação, crédito indeferido. A questão da natureza da operação. A propósito, quanto à operação de contratação de câmbio, contratação do fornecedor situado no exterior, em relação ao produto contratado, ao serviço, e pagamento do IR-fonte, os fatos estão assim resumidos nas razões do recurso no relatório da decisão recorrida, né? Que eu já li no relatório e agora também vou pedir vênia para não ler, mas essas operações aí, a aquisição dos modelos e depois, com base nesses modelos, irá se fabricar as peças que serão importadas. Você vê que quem está fornecendo os modelos, quem está fabricando esses modelos, está fazendo, usando a sua expertise, é a própria empresa que vai fornecer depois o material que será importado, né? É tudo no âmbito da Delphi, né? Na China. Então aqui a gente passa a analisar alguns aspectos mais específicos. Pedido de compra de 2 ferramentais no exterior. Aqui então consta da decisão ACO que em setembro de 2008 a contribuinte emitiu pedido de compra para aquisição de 2 ferramentais da empresa Delphi Electric System, situada na China, para a produção de conectores, né?
Tais ferramentais não ingressaram fisicamente no país, mas foram cedidos à empresa chinesa, a própria Delphi, que fabricou esses modelos, em comodato, para que esta produzisse em seu estabelecimento os conectores 7GF e posteriormente os vendesse a requerente. Só que esses conectores eles também têm ao interesse desse grupo multinacional, a parte do braço na Itália. Então esses conectores também servem para as importações lá na Itália e aqui no Brasil também. Mas quem está pagando todos esses custos aqui é a empresa aqui no Brasil, né? Aqui nas razões do recurso, só para ir mais especificamente, o que a empresa alega assim de plano? Em cumprimento ao seu objeto social, em setembro de 2008, a contribuinte emitiu o pedido de compra para aquisição de 2 ferramentais da empresa Delphi, situada na China, para a produção de conector, aqueles 7 lá, 7FG, mas eles 7GF, e tem algum detalhamento ainda, que é 64W mais 64W, né? A intenção da contribuinte, ao adquirir os ferramentais, não foi a de realizar a sua importação como ingresso físico no país. Não foi esse o objetivo, de ingresso físico, mas de cedê-los em comodato à empresa chinesa Delphi, para que esta produzisse em seu estabelecimento os conectores 64W mais 64W 7GF e posteriormente os vendesse a contribuinte aqui, situado no Brasil. Esses ferramentais adquiridos não ingressaram fisicamente no Brasil, posto que permaneceram na China. Foram adquiridos em 2008, lá, já chegando perto de 2009, e nós estamos já em 2020. Se esses ferramentais eles têm vida útil de 10 anos, isso já está se esgotando, né? Os ferramentais adquiridos não ingressaram fisicamente no país. Desculpa, já informei isso, né? Pois bem, eu passo a enfrentar aqui mais especificamente essa questão. Veja que os ferramentais, alega a contribuinte, foram contratados, adquiridos da empresa chinesa Delphi, em setembro de 2008. E essa mesma empresa iria posteriormente produzir os conectores, esses 64W mais 64W 7GF para a contribuinte, para importações futuras, que seriam objeto de interesse da contribuinte, né? Compulsando os autos, consta que a contribuinte juntou, por ocasião da apresentação das razões do recurso, documento de aquisição do ferramental, nota fiscal com tradução juramentada, porque na primeira instância não havia apresentado a documentação com tradução juramentada, né? Mas aqui nesta instância a contribuinte supriu essa deficiência das provas. Então eu transcrevo aqui a parte da nota fiscal, eu colaciono aqui quem pediu, quem fez a aquisição, quem era o remetente, quem era o destinatário, né? A empresa em si seria a Magnete Marelli Sistemas Automotivos S.A., situada em Orlândia, São Paulo. Mas a empresa também tem estabelecimento em Contagem. Então aqui tem 2 ferramentais nessa nota fiscal de aquisição. Um custando $75 mil e outro custando $175 mil. Mas o objeto aqui do pedido de restituição é só da primeira operação, $75 mil, que gerou nessa importação um pagamento do IR-fonte de R$40 mil.
Essa tradução juramentada foi feita em 2013, né? 14 de junho de 2013. E também há um apêndice ali que traz mais informações dessa operação. Há um termo de responsabilidade do exportador, né? A Delphi, descrita no formulário, é sediada em Yuanguo Road Antique, na China, República Popular da China. Por este termo, fica responsável pela manutenção e cuidados relativos ao equipamento informado abaixo, em conformidade com a ordem de compra, de 23 de setembro de 2008. É assinado entre a Delphi, situada no exterior, e a Magnete Marelli Sistemas Automotivos, Indústria e Comércio Limitada, comprometendo-se ainda a entregá-lo ou a exportá-lo, se for solicitada ao fazê-lo pela Magnete Marelli Sistemas Automotivos, Indústria e Comércio. Esses modelos, eles não ingressaram no país, né? Foi dada a ordem de compra e de produção dessa peça, e depois ficou lá no próprio estabelecimento que fabricou essa peça para usar como modelo de peças específicas para exportação em grande escala para o Brasil, né? No caso, a operação de importação do ferramental, que teria implicado pagamento indevido do imposto fonte, então, apenas a questão aqui é ao item 1, que é os 75 mil reais, 75 dólares. Então, a gente definiu aqui o que era essa importação, né? Aqui na sequência tem o contrato de comodato. Então, aquele era o objeto da importação, que não ingressou no país fisicamente, ficou lá com o fabricante. Na parte do comodato, consta do relatório da decisão recorrida. Informa que o contrato de comodato foi firmado em 23 de nove de 2008 e que, quando da realização da compra, a empresa chinesa emitiu invoice, estabelecendo os preços e a forma de pagamento dos bens adquiridos. Menciona os documentos, né? Também cita na invoice e o pedido de compra, para afirmar que um dos ferramentais foi adquirido por 75 mil euros e o outro por 175 mil euros. Nas razões do recurso, a contribuinte também acrescenta ainda alguma coisa. Eu botei uma transcrição aqui no meu voto. A invoice de comodato, devidamente traduzidos, não deixam dúvida, segundo a recorrente, de que a operação realizada pela contribuinte foi a de compra de mercadorias no exterior, especificamente de ferramentais, e não a contratação de um serviço de assistência técnica a ser prestado pela empresa chinesa, que em tese poderia dar ensejo à incidência de Airfont sobre as remessas dos valores ao exterior. Então, se é mercadoria, não tem incidência de Airfont. Se é prestação de serviço de assistência técnica, que foi feita foi pedido a fabricação dessa peça, para depois servir de modelo, para produzir produtos a serem importados em grande escala, segundo esse modelo. Consultando os autos, a contribuinte ainda juntou cópia do contrato de comodato, com tradução juramentada, e do qual extrai-se: este contrato de comodato, datado de 23 de setembro de 2008, celebrado entre a Magnete Marelli Sistemas Automotivos, Contagem, Minas Gerais, situada em Contagem, Doravante Comodante, e a Delphi Electric Systems, com sede em Xangai, código postal 20, China, né? China. Considerando que o comodatário deseja receber o bem
em regime de comodato, como estabelecido acima, com a finalidade de fabricar as peças denominadas conector 64W mais 64W 7GF, a serem vendidos ao comodante, que comodante aqui seria a empresa aqui no Brasil. Considerando que as partes declaram que este contrato de comodato é celebrado também porque ele é parte de um projeto de desenvolvimento global entre Brasil e a Itália. Isso aí é... Então, na sequência, eu transcrevo aqui, eu colaciono mais alguma passagem aqui do contrato de comodato. Como esse modelo já está fabricado, agora ele passa a ser um bem, ele passa a ser uma mercadoria, né? Então, a empresa que fabricou esse modal, ela passa a ser acomodante, né? Acomodatária, perdão. E ela tem a obrigação de zelar por esse produto para que ele dure o mais... tenha uma vida útil esperada, né? No mínimo 10 anos de vida útil. Como ele foi fabricado lá em 2008, 10 anos seria 2018. Então, a empresa deve ter importado muitas peças com base nesses modelos, né? Mas nos autos não consta nada, não consta nenhuma informação que ela fez importação de mercadorias fabricadas com base nesse modal. Não consta nenhuma nota fiscal, nada. Então, as informações, elas param por aí. A importação, mandar a fabricação dos modelos, e a fábrica lá em Xangai, ela iria fabricar para a empresa acomodante aqui no Brasil as peças que seriam importadas. E nesses 10 anos, então, deve ter havido importação, mas não consta dos autos nenhuma informação de que foi feita a importação. Se essas peças foram, se essas mercadorias produzidas foram para a Itália, se vieram para o Brasil, não tem informação. Porque o contrato de comodato ele foi feito com interesses supranacionais, né? A empresa tem um braço na Itália e uma aqui no Brasil, né? Então, eu também transcrevi essa questão da vida útil, né? 10 anos. Depois tem mais uma planilha aqui, né? Ferramentais de modelagem, né? Quantas peças estava previsto para produzir, né? Até esgotar a vida útil. Então, esses ferramentas de modelagem, perdão, ferramenta de moldagem, 2.200 peças, né? Na sequência tem a matriz de estampagem. Matriz de estampagem 4 bilhões e 500 milhões de peças a serem produzidas, né? Depois disso, entende-se que esses modelos eles já cumpriram a sua vida útil, mas se estiverem em perfeito estado, continuarão sendo utilizados, né? Como visto, os ferramentais, moldes confeccionados, teriam, em regra, 10 anos de vida útil, ferramental de moldagem e matriz de estampagem. Como foram adquiridos em 2008, já se passaram mais de 10 anos, vida útil em tese já esgotada. Aqui
pagamento para confeccionar, fabricar moldes industriais, serviços técnicos especializados. É essa classificação que consta no Banco Central quando você vai emitir o contrato de câmbio, né? De qualquer forma, ainda que os ferramentais, moldes industriais, sejam objetos, peças, não são mercadorias ou bens do ativo, não se submetem às regras de depreciação porque não ingressaram no Brasil. Na verdade, houve pagamento para confeccioná-los, em que prepondera o labor, o trabalho intelectual, serviço especializado, e não o material empregado em si. Ou seja, houve registro correto da operação, da natureza da operação, quando da emissão do contrato de câmbio. Natureza da operação: serviços técnicos especializados, projetos, desenhos e modelos industriais. Aqui a classificação, né, 45687, conforme o regulamento do mercado de câmbio e de capitais disciplinado pelo Bacen, Banco Central do Brasil. Inclusive eu transcrevi aqui a parte do regulamento do mercado de câmbio, né, onde consta essa classificação aqui. Título 1, mercado de câmbio. Capítulo 8, codificação de operações de câmbio. Natureza da operação, subseção 10, serviços diversos, alterado pela circular Bacen 3.401, Diário Oficial de 19 de 8 de 2008, antes dessas operações. Natureza da apuração, da operação: exportação e importação de serviços, serviços técnicos especializados, projetos, desenhos e modelos industriais 45687. Assim, a contratação de serviços técnicos especializados, confecção de peças, modelagem industrial, pelo fornecedor situado no exterior, subsume-se ao artigo 485 do RIR 99. Obrigatoriedade de pagar o IR-fonte na contratação desses serviços. Os nossos encontros semanais em vídeo especializados. Não cabe fazer reparo na decisão recorrida, cuja fundamentação do voto condutor no que é pertinente adoto também, como razão de decidir. Também aqui peço vênia para não ler essa parte, onde ele frisa essa natureza jurídica da operação, né? Serviços técnicos especializados, projetos, desenhos e modelos industriais 45687. 45687. Então, como já dito, não houve aquisição de mercadorias ou bens do ativo, mas sim moldes industriais e que não se submetem às regras de depreciação. Na verdade, houve pagamento para confeccioná-los, em que prepondera, como já dito, o labor, o trabalho intelectual, serviço especializado e não em si o material empregado. Assim, houve registro correto da natureza da operação quando da emissão do contrato de câmbio. Natureza da operação: serviços técnicos especializados, projetos, desenhos e modelos industriais 45687, conforme o regulamento do mercado de câmbio de capitais disciplinado pelo Banco Central, como já dito antes. Em face disso, inaplicável no caso a solução de consulta Superintendência da Receita Federal da 6ª Região Fiscal, número 208, de 22 de 6 de 2004. Se isso não bastasse, a contribuinte não juntou cópia da escrituração contábil. Como que ela tratou essas operações na sua escrituração contábil? A contribuinte não demonstrou de forma cabal a formação do crédito, sua liquidez e certeza. A recorrente é autora do processo de compensação tributária, ou seja, do pedido de crédito contra a Fazenda Nacional, contra o fisco. O ônus probatório do fato constitutivo, do alegado direito creditório, é do autor do pedido. Nesse sentido, dispõe o artigo
373 do CPC 2015, de aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal. O que diz o artigo 373.1? O autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, tem o ônus de comprovar, trazer a prova aos autos do direito que alega. Quanto ao momento da produção das provas, né, lá junto com a impugnação, aqui também na instância recursal ordinária do CARF, pode fazer a complementação dessas provas. Ainda o artigo 923 do RIR 99, atual artigo 967 do RIR 2018, artigo 967 do atual regulamento do imposto de renda, cuja matriz legal é o artigo 9º, parágrafo 1º, do Decreto-Lei 1598/97, né? Estatui que a escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados, nos fatos registrados na escrituração contábil e comprovados por documentos hábeis, de acordo com a sua natureza. Por fim, o artigo 170 do CTN, que trata do aproveitamento de crédito do contribuinte contra a Fazenda Nacional para compensação tributária em ponto de contas, estabelece que apenas créditos líquidos e certos podem ser objeto de compensação tributária. O artigo 74 da Lei 9.430/96 e ulteriores alterações de redação admite a compensação tributária de créditos líquidos e certos do contribuinte contra o fisco federal. Veja, no caso, simplesmente ao largo de sua escrituração contábil dos anos calendário 2008 e 2009, a contribuinte objeta contra o fisco o alegado pagamento indevido de IR-fonte, juntando de forma isolada cópia de documentos da operação de contratação do indigitado fornecedor lá, da avença que ele entabulou com o exportador, situado no exterior, cópia do contrato de comodato com esse mesmo fornecedor, cópia de documento de operação de contrato de câmbio, remessa de divisão exterior, né, cuja operação e natureza é diversa do entendimento da contribuinte, né, e cópia do documento de pagamento de IR-fonte. Vale dizer, a contribuinte juntou documentos esparsos, divorciados, avulsos, sem juntar a escrituração contábil para demonstrar como esses fatos foram registrados na sua escrituração contábil e os efeitos. E também eu citei que nesse período aqui não tem notícia nenhuma de que houve importações nesses 10 anos, produção de peças com base naquele ferramental. Porque o contrato era amplo e envolvia interesses do Brasil e da Itália, né? Que a empresa é uma multinacional, com braço na Itália e braço no Brasil. E em outras partes do mundo também. Em suma, a contribuinte não comprovou suas alegações, pois não juntou cópia da escrituração contábil dos anos calendário 2008 e 2009 acerca de como registrou os fatos dessas operações com o exterior. Apenas a escrituração contábil, como já dito, faz prova dos fatos nela registrados. Mas aqui a contribuinte não demonstrou que ela registrou essas operações na sua escrituração contábil. Não trouxe aos autos nada da sua escrituração contábil. Apenas esses documentos divorciados, né? Porque eles devem estar registrados na sua escrituração. Mas como foram registrados? Qual é o seu impacto? Quais os seus efeitos? Isso não consta dos autos. Como já dito, o ônus de produzir a prova de que tem crédito, tem direito creditório contra a Fazenda Nacional é de contribuinte, né? Produzir prova de forma idônea, cabal, né? Para que se apure, para que se
apure a liquidez e certeza desse crédito, né? Desse crédito pleiteado. Como essas operações com o exterior, serviços especializados de confecção de moldes industriais, envolveu interesse de vários países, né, como citei aqui, Itália e Brasil, a contribuinte não demonstrou nos autos que houve importações de mercadorias fabricadas a partir do emprego, utilização dos indigitados moldes industriais. A contribuinte não comprovou a liquidez e certeza do crédito. A diligência fiscal, que ela também faz uma alusão, não se presta para substituir a atividade probatória da parte, de documentos que são do dia a dia da escrituração, que devem estar registrados nessa escrituração. Não são documentos extraordinários, são documentos comuns do dia a dia, né? Da sua escrituração normal, né? Então, nesse caso, eu estou rejeitando o pedido de diligência, porque não é caso para diligência. O ônus probatório é da parte que alega o seu direito. E essa vem trazer a escrituração normal dela, né? Só a escrituração normal e esses documentos aos autos. Por tudo que foi exposto, voto para rejeitar o pedido de sobrestamento do processo e, no mérito, negar o provimento ao recurso. É o voto. Muito bem, conselheiro. Aberta a discussão. Alguém tem alguma consideração a fazer? Passemos então à votação. Doutor Camerano. Seu voto. Só um instante. Senhor presidente, essa questão aí de sobrestar o processo, eu entendo que não haveria essa necessidade nesse momento, não há nenhum processo julgado nesse sentido. Se ninguém pegar um processo dessa natureza, vai ficar indefinidamente aí. Eu não vejo por que, nesse momento agora, tem que juntá-los. A questão é que da DRJ para cá, a coisa mudou um pouco de figura, né? Porque nos itens 23 e 24 aqui da DRJ, basicamente, ela decide que a transferência lá no contrato estava destinada a serviço técnico especializado por causa daquele código lá. O sujeito não pode errar. Pode errar o código, não. Bom, então não aceito porque o código está lá, então é serviço técnico. Aí ele acrescenta ainda aqui no item 24. As alegações apresentadas pelo contribuinte acerca da incidência ou não do IR-fonte sobre remessa ao exterior destinada à compra de bens não se aplica ao caso. Ele nem procurou saber se da alegação do contribuinte se é um bem, porque ele se baseia no que está no contrato do câmbio, que foi o código. Muito bem. Então, me parece que a análise da decisão recorrida, ela ficou ela ficou gravitando em torno do código. Esse código, ele veio a ser contestado pela interessados, que era um código que ele não tinha como preencher um outro código. Ele trouxe os documentos que tinha apresentado junto à decisão recorrida, mas que estavam em língua estrangeira e foram traduzidos. Me parece que eu não tenho essa certeza que o relator tem, apesar do seu voto muito bem detalhado, eu não tenho essa certeza de que aqueles bens naquelas invoices sejam caracterizados como prestação de serviço. Aquilo me figura mais como um bem que eu estou comprando, o bem está ficando no exterior, vai ser produzido e eu futuramente vou adquiri-lo, que, aliás, é o que está escrito no documento lá junto ao exportador, né, na China.
outras questões trazidas pelo relator que eu reputo como não seriam apropriadas aqui na certeza do crédito. O crédito é o imposto de renda que está sendo considerado indevido. Esse é o crédito. Eu não preciso, ao meu sentir, trazer escrituração contábil, ficar comparando com importação, ver vida útil. É uma digressão bem assim, conduzida pelo relator, mas eu acho que ela não tem a relevância necessária para descaracterizar o crédito, que está sendo limitado a uma questão de direito. Eu devo ou não recolher imposto de renda na fonte? Ao meu sentir, eu entendo que, pelo conjunto da obra aqui, pelo que foi apresentado, tanto na impugnação quanto no recurso voluntário, até quando o relator aqui menciona que o código correto seria aquele lá, não é, o 40 e... aquele 45 lá, né? Aqui, a própria solução de consulta, ela reconhece a existência desse tipo de operação. E não houve a questão do código. Posteriormente, o Banco Central indicou, me parece, para que se utilizasse aquele código lá mencionado no voto. Inclusive está mencionado o recurso voluntário também. Então, professor presidente, eu estou inclinado aqui a reconhecer que existe, foi recolhimento indevido, sim, por isso que eu apresento... Você travou. Oi? Pelo menos para mim, você travou no final do voto. Picoteou, né? Seu voto, Camila, né? Na hora de você proferir o voto, travou a imagem e o som. Sim. Estão ouvindo bem agora? Agora sim. Então, senhor presidente, eu confesso que de tudo que eu vi, que eu estudei aqui no recurso, na impugnação, na limitação da decisão da DRJ, que aqui tem fatos novos, tem a tradução dos contratos, tem a questão do novo código que foi solicitado ali, que foi indicado para que seja feita pelo Banco Central, aquele código que citado no recurso voluntário, enfim. Pelo conjunto aqui, pelo que tem aqui, eu estou inclinado a dizer que isso foi realmente um equívoco. Eu não tenho essa convicção toda de que é uma prestação de serviço. Eu me inclino a aceitar que, pelo que tem aqui, que seria culpa de bem mesmo. Ele comprou, é uma operação natural, perfeitamente legal, para produzir lá e futuramente ele vai adquirir a mercadoria. Não interessa que já passou 8, 10, 15 anos, nós estamos julgando uma coisa que o litígio está sendo posto para nós agora. Então, senhor presidente, eu abro a divergência aqui para reconhecer, dar provimento ao recurso. O doutor Carlos André queria fazer as suas considerações. Apesar de eu já ter aberto a votação, eu vou abrir para o conselheiro Carlos André, de repente ele tem alguma contribuição que possa, inclusive, influenciar no seu voto ao final, tá? Com certeza. Voltar sem problema. Claro. Bom, presidente, não sei se a minha reflexão aqui ajuda ou não o voto do conselheiro Camerano, mas eu também estou inclinado a entender que aquelas duas peças são bens, né, como dito pelo Camerano. No entanto, realmente, assim, a falta da contabilidade, o que a contabilidade poderia me indicar? Se ele escriturou como uma despesa ou se ele escriturou como um ativo a ser depreciado. Né? A falta da contabilidade assim, se houvesse a escrituração contábil me mostrando de que maneira ele lançou isso na sua escrita contábil, se ele lançou como uma despesa, né, pelo pagamento de um serviço que se encerrou na entrega dessas peças, ou se ele
escriturou como um bem no seu ativo sujeito a uma depreciação, né? Mesmo que usado numa máquina lá no exterior, né? Isso me ajudaria a ter vamos dizer assim, um grau maior de certeza. Embora, como dito pelo Camerano, eu esteja tendendo a entender que seja um bem, né, e que se aplique, então, ali a lógica que foi que inspirou ali a solução de consulta lá da 6ª Região Fiscal. Mais alguém quer fazer alguma consideração? Só complementando esse ponto aí do Carlos André, presidente, eu acho que se tivesse poderia ser um elemento a mais, mas a discussão desde o início ela não foi por essa esfera, né? Foi pela questão da natureza da operação, se foi compra ou prestação de serviço. Então todo o desenvolvimento da manifestação foi nesse sentido, ele defendendo que foi compra, em momento nenhum isso seguiu por essa linha. Eu acho que se tivesse aquele provado, tanto foi a aquisição, está aqui, está no meu imobilizado, etc., seria um elemento a mais, mas eu acho que o ponto aqui que se desenrolou a questão foi no sentido da natureza jurídica dessa operação. Muito bem. Bom, doutor Camerano, o senhor mantém o seu voto divergente no sentido de dar provimento ao recurso, é isso? Eu mantenho sim, senhor presidente, até porque nós estamos discutindo aqui essa questão de situação contábil, não foi nem aventada em outra instância e não creio que aqui seja um elemento crucial, até porque ele pode contabilizar isso em adiantamento a fornecedor no exterior, nem pode estar isso registrado no ativo mobilizado, enfim. Eu, pelo que tem aqui, eu tenho quase convicção que isso é realmente um bem, mas se eu não tenho 100% de convicção, mas eu realmente não, eu tenho 100% que não é prestação de serviço, que é um bem 99%, mas eu abro a divergência assim para dar provimento. Consegui entender captar a sua mensagem. Doutor Daniel. Presidente, eu acompanho a divergência. Eu acho que do que consta nos autos, eu também tenho mais certeza de ser aquisição de um bem, é um negócio jurídico que é diferente, é inusual, mas ele existe e cada vez mais, tá? Principalmente na produção industrial. Então, eu acho que caberia a fiscalização trazer elementos de prova mais contundente. Ele tem contratos, tem todos os elementos formais que coadunam com o que a parte está defendendo, né? Então, não vejo nada no sentido contrário, então acompanho a divergência. Doutor Carlos. Como eu disse, né, assim, se houvesse a escrituração contábil aqui seria um elemento a mais de convicção, mas eu voto com a divergência. Doutora Luciana. Pelos argumentos aí que já foram colocados pelos colegas também, voto com a divergência, presidente. Doutora Letícia. Está impedida, não, presidente? Não, Marcelo? Desculpa. Doutor Eduardo, depois doutor Marcelo. Eu vou com a divergência, presidente. Doutor Marcelo. Eu também, presidente, eu acompanho a divergência. Eu vou acompanhar a divergência também. Então, aqui a gente temos... Bom, tem uma questão preliminar que é do sobrestamento do processo. Eu já me pronunciei, presidente. Todos vão no mesmo sentido, conselheiro Camerano, que não é caso de sobrestamento? Ok. Então, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido de sobrestamento para, no mérito, por maioria de votos, dar provimento ao recurso voluntário, vencido o conselheiro Nelson, designado para redigir o voto vencedor, o conselheiro Camerano. Ok, Camerano? Pode ser? Não. Pois não. Sim. Muito obrigado, então. Doutor Marcelo, o item 89, que é o repetitivo desse lote, tá? Ele vai seguir a mesma decisão. Tá? Então, pediria até para o conselheiro Nelson e para o conselheiro Camerano, quando forem elaborar os seus respectivos votos, deixassem o mais genérico possível. Tá ok? Eu pretendo ser bem genérico. Acho que o doutor Nelson vai ter que dar uma arrumada ali. Vai ter que dar uma arrumadinha, é verdade.
Não, mas eu acho que o voto vencido não vai para o... Vai. Vai? Tá? Vai. Então, doutor Marcelo, muito obrigado pela sua participação. Espero contar com a sua presença em outras oportunidades, tá ok? Eu que agradeço, presidente. Valeu, pessoal. Tem um bom finalzinho de sessão ainda hoje. Grande abraço. Até mais, Marcelo. Um abraço. Tchau. Muito bem. Passamos então, nós tínhamos ficado com alguns processos da parte da manhã pendentes. Tínhamos julgado o item 71 e temos que retornar então para o item, deixa-me ver aqui, item 59. Item 59, conselheiro Daniel, recorrente ampla, cooperativa e assistência médica. Precisa encerrar a gravação para retornar? Eu vou constar na ata que esses processos foram julgados na tarde do dia 12 de agosto mesmo, tá? Sem problema. Ótimo. Bom, os dois da ampla aí, presidente, são iguais, tá? Então, vamos fazer o julgamento conjunto, o que se aplicar um vai se aplicar o outro também. Aqui, o contribuinte, assim como o outro processo da ampla, a PEDECOMP ela foi indeferida por conta do código, tá, constante da DIF, aquela discussão entre o 1708 e o 3280. Só que nesse caso específico, a autoridade fiscal, quando foi analisar a compensação, fez um relatório fiscal aprofundado, para fins de despacho decisório, e analisou todos os contratos das prestações de serviço vinculados a essas notas fiscais que geraram esse imposto de renda retido na fonte. Aqui está essa compensação, aquela compensação para fim de compensar o IR-fonte retido e do repasse aos seus cooperados dentro do mesmo mês. Tá? Então, isso daqui, a não utilização disso não impede o uso do IR-fonte no fechamento do exercício, mas apenas aquela compensação dentro do mesmo mês. Só que diferente do outro processo, que o fundamento foi basicamente o código 1708 ou 3208, e, portanto, seria um impeditivo absoluto, aqui não. Aqui a autoridade fiscal pegou todos os contratos, analisou o objeto dos contratos, certo? Analisou as notas fiscais e chegou à conclusão que não se enquadrariam em serviços cooperativos ali, porque não haveria uma prestação de serviço individualizada pelos cooperados. São contratos de plano de saúde pré e pós-pago, né, que você tem simplesmente uma cobertura genérica, não tem nenhum tipo de prestação de serviço individualizada. Em alguns casos, inclusive, a cooperativa administra algumas unidades de saúde, né, e presta serviço pelo seu plano. Então, por conta disso, concluiu que, de fato, o código da retenção na fonte estava correto. E esse é o fundamento do indeferimento. Não poderia fazer a compensação nesse momento, ele teria que levar aí para fechamento do exercício. Na manifestação de conformidade, ele defende ser cooperativa, que as retenções na fatura cumpriram a legislação legal, que a autoridade fiscal teria ido em exigências que a lei não traz, e por aí vai. O acórdão, ele concluiu, né, a DRJ concluiu que, examinando os contratos de prestação de serviço juntados aos autos, é possível confirmar que a contribuinte cooperativa de assistência médica opera planos privados de assistência à saúde e que os contratos têm como objeto, em suma, a prestação por ela de serviço de assistência médica hospitalar ou ambulatorial ou auxiliares de diagnóstico e tratamento aos beneficiários das pessoas jurídicas contratantes. Confirma-se também que alguns contratos têm previsão de pagamento a preço pré-fixado, ou seja, independente de ter serviço ou não. Outros têm previsão de pagamento a preço pós-fixado. Ainda entenderam que a fatura deve, então, discriminar os valores referentes aos serviços pessoais prestados por associados de cooperativas a pessoas jurídicas, inclusive em relação à coparticipação, para distingui-los dos valores referentes às mensalidades, pois somente aqueles podem ser compensados na forma do parágrafo 1º do artigo 652 do RIT. Ciente da decisão do acórdão, o contribuinte defende preliminarmente uma nulidade do cerceamento de direito de defesa, aduzindo que o argumento relativo ao efetivo ingresso nos cofres públicos
do IR-fonte não teria sido analisado, o que ele fala? O IR-fonte, efetivamente, você recebeu e você não está me deixando compensar. Não é exatamente isso. Você está vedando a compensação naquele momento e isso vai entrar na sua apuração no final do exercício. Diz que a conduta da impugnante apontada como irregular pela autoridade fiscal simplesmente procurou cumprir a legislação de regência quanto à retenção de IR nas faturas que emitiu, sem qualquer intenção de sonegar impostos. Faça concluir que prevaleceu o acórdão impugnado o valor do IR contido na DECOMP mencionada ingressará nos cofres da União 2 vezes, a primeira em razão do pagamento já efetuado pelas fontes pagadoras e o segundo caso recorrente tenha que recolher novamente tais valores em verdadeiro bis in idem. E requereu o provimento do recurso e o cancelamento do débito fiscal apontado no processo. É um relatório do essencial, presidente. Sigo aqui no voto. Temos uma alegação de nulidade da decisão recorrida, então, né? Exato. Tá, ok. O recorrente compensou o débito tributário relativo à retenção na fonte incidente sobre rendimento de trabalho sem vínculo empregatício, código 0588, concreto referente à retenção sofrida por serviços prestados por associados de cooperativas de trabalho, 3280. Inicialmente, cumpre fazer uma distinção entre o presente processo e o PAF número tal do mesmo contribuinte e também de minha relatoria, onde esta TO deu parcial provimento ao recurso voluntário. Isto porque, naquele processo, o principal fundamento para a não homologação da compensação apropriada foi o fato das fontes pagadoras terem recolhido o IR-fonte sob o código errado. Naquele processo, a autoridade fiscal não aprofundou a investigação quanto à natureza dos contratos ou do serviço prestado e detalhado nas respectivas notas fiscais. Por sua vez, no presente processo, a autoridade fiscal aprofundou a sua investigação e fez uma análise pormenorizada dos contratos firmados pela cooperativa e os serviços detalhados nas respectivas notas fiscais. O principal argumento para a não homologação foi o fato das retenções não terem origem em serviços pessoais prestados por seus associados, mas sim em pagamentos de mensalidade de plano de saúde efetuados por suas fontes pagadoras. Portanto, feitos os devidos esclarecimentos, passo à análise do recurso. Inicialmente, alega o recorrente nulidade da decisão recorrida em razão do cerceamento de direito de defesa, por supostamente ter se omitido na apreciação de argumento da impugnação, qual seja o efetivo recolhimento de IR-fonte para os cofres públicos e o pagamento em duplicidade. Não tem razão a recorrente. A decisão da DRJ foi absolutamente clara e didática, na medida em que distingue a possibilidade de compensação prevista no artigo 652 do RI e a compensação como regra geral ocorrida ao final do exercício. Desta feita, o regime diferenciado de compensação previsto no respectivo dispositivo exige características e provas específicas do tipo de serviço prestado. Entretanto, não restaria afastado o direito contribuinte de se utilizar o IR-fonte ao final do exercício. Se não, vejamos trechos da decisão. Eu trago aqui os trechos da decisão que enfrenta essa matéria que ele disse que não foi enfrentada. Assim que restou clara na decisão que, não tendo contribuinte cumprindo os requisitos, deveria ser submetido à regra de incidência geral. E, nesse sentido, não acolho a preliminar nulidade arguída. No mais, o recurso basicamente repete os argumentos já aduzidos em impugnação, devidamente enfrentados pela DRJ no acórdão recorrido, entendo que não há reparos a serem feitos na decisão. Como dito no início do voto, no presente processo, o agente fiscal aprofundou a investigação, analisando detalhadamente o objeto dos contratos. No caso concreto, que se verifica que os contratos são de planos de saúde, seja com valores pré ou pós-fixados, e que por isso não seria possível individualizar o serviço prestado por seu associado para fins de cumprimento do artigo 652. E não estou nem adentrando no mérito da distinção entre atos cooperados e não cooperados, vez que esse não foi o fundamento do indeferimento do despacho decisório. Por sua vez, o contribuinte defende que não existe embasamento legal no despacho decisório, tendo cumprido exatamente o que determina a legislação tributária. Não é verdade. O artigo 652 do regulamento do imposto de renda dispõe expressamente. Aí chega o 652 e fala, relativas aos serviços pessoais que lhe forem prestados por associados destas ou colocados à disposição. O imposto devido será compensado pelas cooperativas, com imposto por ocasião do pagamento dos rendimentos aos associados. Por sua vez, a IN 600/2005, então vigente na época, dispõe em seu artigo 33. Aí vem regulamentando isso também, dizendo que caso a compensação não seja feita nesse momento, vai para o final do exercício. Cito aqui apenas o artigo 33, vou pular esse ponto aqui, presidente. Vejo, portanto, que dentro da lógica da importância social da cooperativa,
e bem como a natureza pessoal dos serviços prestados pelos seus associados, estabelecesse um tratamento diferenciado quanto à possibilidade de compensação do IR-fonte dentro do mesmo mês com o imposto de renda devido ao pagamento aos seus associados. Assim, não haveria lógica em se exigir a retenção na fonte pagadora e no momento do pagamento aos seus associados que prestaram pessoalmente os serviços para apenas possibilitar a compensação ao final do exercício. O objetivo da cooperativa é fortalecer determinada categoria, promovendo condições de competitividade que tais profissionais não obteriam isoladamente. Entretanto, o artigo 652 é absolutamente claro ao delimitar a hipótese. E sigo, isso não significa que o contribuinte estará impedido de usar o IR-fonte. O artigo 33, o parágrafo 1º do artigo 33 da NN 600 traz a possibilidade dele aproveitar. Assim, não assiste razão ao recorrente nas arguições relativas ao eventual enriquecimento ilícito, bis e idem ao pagamento em duplicidade. O que se verifica, por sua vez, é que o contribuinte tentou se valer da regra excepcional sem o cumprimento dos requisitos necessários para tanto, vez que não há qualquer demonstração do serviço pessoalmente prestado. Aí falo que a fatura deveria discriminar, cito aqui o regramento do MAFON, 2007, e concluo aqui, presidente, por todo exposto, resta absolutamente acertada a decisão recorrida, razão pela qual também mantenho pelos próximos fundamentos, nos termos da faculdade garantida pela RICAF. Em razão disso, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário, presidente. Esse é o mesmo voto do outro processo que é idêntico. Muito bem. Então, esse voto será válido para os processos itens 59 a 70. Tá ok? Doutor Camerano. É isso mesmo, senhor presidente. Não há segregação na fatura dos serviços prestados, da distinção que tem que ser feita, tem vários dispositivos sobre isso, a declaratória do COSIT, MAFON, número 193, acompanha o relator. Doutor Carlos André. Com o relator, presidente. Doutor Luciano. Com o relator. Doutor Nelson. Presidente, voto com o relator. Doutor Letícia. Com o relator, presidente. Doutor Eduardo. Também, presidente, acompanho. Também voto com o relator, então temos por unanimidade de votos afastar a alegação de nulidade da decisão recorrida e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Ok? Vamos lá, então, item... Item 78, conselheiro Carlos André, recorrente Pepetil Embalagem Limitada. Bom, presidente, aqui é um lançamento de IPI, decorrente de fiscalização de imposto de renda, é um lançamento de IPI sobre receitas omitidas apuradas com base em depósitos bancários sem comprovação da origem. Né? A fiscalização apurou omissão de receita nos anos 2003 e 2004, e aí tinha, em 2003, ela fez lançamento de IPI, né? Que é a matéria do nosso processo. Tem também um lançamento lá de uma multa isolada no ano de 2004, mas que foi juntado em outro processo. Então, a contribuinte, na sua impugnação, ela, basicamente, ela ataca a questão da omissão de receita com base na apuração dos créditos, né, sem comprovação de origem. Então, ela alega cerceamento de direito de defesa, porque não tem como validamente oferecer resistência, né, ao libelo, pois o fisco está tributando uma grandeza numérica qualquer, sem demonstrar de forma inequívoca que essa grandeza tem status de base de cálculo, né, opõe-se ao lançamento por negativa geral, o débito está corrigido monetariamente pela taxa Selic,
A autuação do IPI não procede, visto que a acusação se baseia em meras presunções. Né? Quanto à omissão de receitas, a fiscalização utilizou um critério inadequado para o levantamento do crédito, uma vez que seria necessário o confronto com a contabilidade. Né? Os depósitos bancários, como base de cálculo do IRPJ e as contribuições, tornam a exigência insubsistente, que nem tudo que se deposita em conta corrente se presume renda ou acréscimo patrimonial. O modo como foi calculado o pré-tributário, com base na totalidade dos depósitos, é ato ilegal, fere direitos assegurados constitucionalmente. A cobrança de juros e multa de mora em valor que a figura absolutamente indevida por ofender a capacidade, por ter efeito confiscatório e violar a capacidade contributiva. A multa foi qualificada e agravada. A inconstitucionalidade da aplicação da taxa Selic, em relação à base de cálculo, os depósitos bancários, novamente, a totalidade dos valores não pode ser considerada renda. Bom, o lançamento ele foi mantido integralmente no julgamento de primeira instância. No recurso voluntário, ele, em síntese, reitera as alegações da manifestação, né? Da impugnação. A gente está fazendo tanto julgamento de exclusão simples que a gente já fala manifestação de conformidade direta, né? Então, em síntese, novamente, o cerceamento do direito de defesa, porque o fisco teria realizado o lançamento com base em presunção, né, e por amostragem, né, isso não conferiria rigidez e certeza ao crédito tributário, prejudicaria a defesa. Quanto ao recolhimento do tributo, insurge-se contra a aplicação da taxa Selic, a apuração por amostragem e com base em presunção. Quanto à omissão de receitas, insurge-se contra a multa qualificada e agravada, e o lançamento com base em depósitos bancários e, novamente, juros Selic. Então, em síntese, essa é a questão posta à controvérsia. Né? O processo inicialmente foi distribuído lá para o segundo Conselho de Contribuintes. Né? Aí a quarta Câmara resolveu converter o julgamento em diligência para que fosse juntados aos autos a decisão final do processo principal, do processo de imposto de renda, né? Está aí o número do processo. Em diligência, a Delegacia da Receita Federal em São Bernardo do Campo informou que não houve apresentação de recurso voluntário contra a decisão de primeira instância, que, segundo consta nos autos, julgou improcedente a impugnação da contribuinte. Aí, quando voltou, já era o CARF, a terceira sessão declinou competência e o processo veio, então, aqui para a primeira sessão para julgamento. Passo ao voto. Então, inicialmente, a questão da nulidade do auto de infração por cerceamento do direito de defesa. Aqui, presidente, eu vou ser bastante breve, porque, em síntese, o que eu digo é que a fiscalização atuou conforme a legislação de regência, ela apurou os créditos bancários, a contribuinte não apresentou a contabilidade, a fiscalização relacionou os créditos e intimou, ela não apresentou, não comprovou a origem dos recursos e, então, a fiscalização fez o lançamento. Né? Então, eu estou aqui simplesmente dizendo que a fiscalização atuou de acordo com a legislação de regência, então não vejo nenhuma nulidade no lançamento, no cerceamento do direito de defesa. Posso passar? Pode passar. Muito bem. A omissão de receita e apuração da base de cálculo do IPI. Né? Então, é preciso deixar ciente desde o início, né, que em nenhum momento a contribuinte tentou comprovar a origem dos recursos que foram utilizados com os depósitos nos créditos nas contas bancárias. E também que a contribuinte não apresentou a fiscalização, ou mesmo em sede de impugnação ou recurso voluntário,
as escritas contábil e fiscal. Certo? Então, em nenhum momento se tentou comprovar isso. Né? Ela limitou-se a alegar que os depósitos bancários não configurariam renda ou mesmo faturamento e, portanto, não poderiam ser considerados como receitas omitidas. Então, eu reproduzo aqui um trecho da peça recursal. Como visto acima, a fiscalização atua exatamente como determina a norma de regência. De acordo com a presunção legal, caracteriza-se a omissão de receitas como sujeito passivo regularmente intimado diante de relação individualizada dos créditos na conta bancária não logra comprovar a origem dos respectivos recursos. Também releva destacar que no processo principal do qual este feito decorre, o lançamento de RPJ foi mantido pela instância de piso e, de acordo com a informação prestada em diligência pela Receita Federal, a contribuinte não apresentou recurso voluntário. Em regra, os débitos decorrentes das receitas omitidas deveriam ser levados à apuração na escrita fiscal da contribuinte, confrontados com os créditos de IPI, conforme a sistemática da não cumulatividade do tributo, né, na apuração própria do IPI. Né. Todavia, a contribuinte não apresentou a fiscalização à escrita fiscal. Em síntese, não há nenhuma mácula no procedimento fiscal quanto à configuração da omissão de receitas e a apuração das bases de cálculo do IPI. Então, no mérito, eu estou mantendo o lançamento. Passamos aqui a multa qualificada e agravada. Então, quanto à qualificação da multa, né, está aí a legislação que rege a matéria. No caso, embora a recorrente argumente não haver caracterização de conduta dolosa que justifique a qualificação da multa, tem que assiste razão à fiscalização. Conforme se pode observar no trecho abaixo do termo de descrição dos fatos e enquadramento legal, a contribuinte apresentou uma declaração de inatividade falsa. No ano fiscalizado, ela tinha apresentado uma declaração de inatividade, além de não ter a escrituração contábil e fiscal, ou pelo menos não ter apresentado a fiscalização. Né? Então, ao apresentar uma declaração de inatividade falsa, a contribuinte escondeu do fisco a realização de atividade operacional sujeita a incidência de imposto de renda, contribuição, fisco, PIS e IPI. Portanto, esta conduta enquadra-se na hipótese de sonegação do artigo 71, da 4.502 e... A recorrente tentou tratar a entrega da declaração de inatividade como se houvesse sido mero erro de cumprimento de obrigação acessória, né, conforme o seguinte trecho. Ora, não se tratou de mero erro. Primeiro, que não há como se confundir uma declaração, uma DIPJ, ou apuração do Distrito Federal, uma declaração de inatividade, na qual, como destacou a autoridade fiscal, a pessoa afirma não ter tido nenhuma atividade operacional. Né? Como se vê, havia atividade operacional e relevante. Ademais, caso fosse um mero erro de declaração inexata, o contribuinte seria capaz de apresentar a escrita fiscal, a apuração das bases de cálculo, os dados fiscais em boa ordem, mesmo que estivesse inadimplente. Mas não foi esse o caso, os débitos de IPI não foram apurados ou constituídos. Esse conjunto leva a inescapável conclusão de que a apresentação da declaração de inatividade configurou, sim, uma conduta dolosa com o fito de esconder do fisco a ocorrência dos fatos geradores, portanto, correta a qualificação da multa. Quanto ao agravamento da multa, também deve ser mantido. Embora a contribuinte não tenha apresentado alegações dirigidas especificamente ao agravamento da multa, penso que a hipótese também está configurada. Sei que aqui talvez deva ter polêmica na turma. De fato, a autoridade fiscal dirigiu à contribuinte diversas intimações em relação às quais a contribuinte manteve-se inerte sem qualquer justificativa. Nessas intimações, a fiscalização requeriu a apresentação não apenas de livros e documentos, mas também de esclarecimentos, conforme se pode observar no item 2 do termo de início de fiscalização, lavrado em data de 2005, foi diversas vezes reiterado. Aqui, né, planilha, identificando colunas distintas e tal. Vale repisar que o esclarecimento acima, na forma de uma planilha, foi requisitado reiteradamente ao contribuinte que não atendeu às intimações e não apresentou qualquer justificativa. A contribuinte praticamente ignorou a autoridade fiscal no exercício de suas funções. É oportuno destacar que não se trata aqui de um bis e idem punitivo. A ausência de comprovação da origem dos recursos depositados na conta bancária integra a regra matriz de incidência tributária. Trata-se de hipótese tributária e, como excediço, tributo não a Constituição
não constitui sanção de ato ilícito, conforme a inteligência do artigo 3º do CPM. Por outro lado, deixar de atender às intimações da autoridade fiscal, violando o dever de colaboração legalmente previsto na legislação tributária e buscando dificultar a caracterização da ocorrência do fato jurídico tributário, é ato ilícito e tem, aí sim, como sanção o agravamento da multa de ofício. São, portanto, duas regras matrizes distintas, uma tributária, direito material, que tem como consequente a obrigação tributária, sem caráter punitivo, e outra sancionatória, de conduta ilícita, cujo consequente é o agravamento da multa de ofício. Para exemplificar a distinção das duas regras matrizes, basta dar um exemplo singelo. Caso a contribuinte houvesse apresentado uma resposta por escrito à fiscalização, dentro do prazo, que foi inclusive reiterado, informando os dados e elementos probatórios de que dispusesse, ou até mesmo informando que não possuía as informações demandadas, não haveria causa para a aplicação do agravamento da multa. Mas, ainda assim, poderia haver a configuração da hipótese tributária. Mas não foi o que aconteceu no presente caso. Conforme mencionado anteriormente, houve uma conduta deliberada da contribuinte de não atender à fiscalização e, com isso, dificultar a apuração do fato jurídico tributário. Eu trago aqui alguma legislação, né, que fala do dever jurídico, né, de colaboração dos contribuintes. Desta forma, a conduta de deixar de atender injustificadamente à intimação da autoridade fiscal viola o dever de colaboração e configura hipótese de agravamento da multa de ofício por ato ilícito, conforme a previsão do artigo 44 da 9430, que eu relaciono. Portanto, considero configurada a hipótese de agravamento da multa de ofício nos termos previstos no artigo 44. Então, voto por negar provimento nesse ponto ao recurso voluntário. A questão da taxa Selic, nós temos súmula sobre essa matéria, eu também estou afastando. Então, em conclusão, voto por afastar a arguição de nulidade do lançamento de ofício e, no mérito, por negar provimento ao recurso voluntário. Muito bem, doutor Pérez. Doutor Camerano. Sou eu, presidente. Seu voto. Então, o passado vitorioso de Carlos André mostra toda a sua expertise aqui no lançamento da multa. É um espetáculo, hein? Então, claro que eu em outras situações, quando apenas o artigo 42 o contribuinte não o atende, não, a disposição do artigo 42 não é sentido, que é o caso aqui, né, do imposto de renda, eu tenho por norma não considerar nenhum agravamento, porque a sanção pelo não atendimento à intimação do 42 já está na legislação, aplica-se a omissão de receita e a multa, né? Mas não me parece que aqui é o caso, como bem apontado pelo Dr. Carlos André. Existem várias outras intimações, uma desídia completa da contribuinte em postergar, tentar estender a fiscalização, né? Então, senhor presidente, eu acompanho o relator. Muito bem. Doutor Daniel. A questão do agravamento, eu sempre olho cada caso, né, e toda a postura adotada ao longo da fiscalização, né, o volume de intimações, etc. O que eu entendo que não é simplesmente a falta de cumprimento ou de resposta que justifica o agravamento. Tá? Eu vou acompanhar o relator pelas conclusões, por conta de alguns fundamentos que ele trouxe nessa parte do agravamento, mas eu acompanho o relator. Doutora Luciana. Acompanhe, presidente. Doutor Nelson. Presidente, voto com o relator. Doutora Letícia. Eu voto com o relator também, presidente. Doutor Eduardo. Também acompanho o relator. Também acompanho o relator. Então temos por unanimidade de votos afastar a arguição de nulidade do lançamento e, no mérito, por negar provimento ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Daniel Ribeiro Silva. Ok? Muito bem.
deveria poder colocar que eu votei pelas conclusões só naquela parte, né? Porque o voto tá tão bom e fica parecendo que eu não concordo com o resto dos fundamentos, né? Posso colocar, doutor Daniel? Pelo menos está gravado aqui, Carlos. Não, mas eu achei que fosse dar até mais polêmica, sabe? Não, a situação fática é bem eu também não entendo que o mero desatendimento de uma intimação seja suficiente para o agravamento da multa. Né? Acho que não tem suporte fático suficiente para isso. Né? Eu só quis detalhar o voto para separar essas duas coisas, sabe? Uma coisa é a questão tributária, a outra é a sanção por ato ilícito. São duas coisas diferentes. Doutor Daniel, eu especifiquei o seu voto aqui, tá? Pelas conclusões. Tá ok? Ótimo, que bom. Somente em relação à multa agravada, ok? Não é certo, ok. Obrigado. Muito bem. Então vamos ao item 80. Conselheiro Eduardo, UNIC, Serviço de Hotelaria. Presidente, podemos dar um minutinho só antes de começar? São 5 processos. Podemos dar um minutinho só, sim. Então, Marco Antônio, por favor, você quer fazer o favor de parar a gravação, por gentileza? Apoio? Presidente, a gravação foi parada.